E se você beijasse alguém em um baile de máscaras e esse beijo mudasse sua vida completamente? É exatamente isso que acontece com Laerte, um CEO milionário que fica obcecado por uma mulher misteriosa de vestido preto. Ele procura por ela desesperadamente, mas ela simplesmente desapareceu. O que ele não imagina é que a resposta para essa busca está muito mais perto do que ele pensa. Fica comigo nessa história de paixão, mistério e segredos que vão te surpreender até o final. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Laerte Ribeiro tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, menos paciência para eventos sociais. Aos 35 anos, ele comandava um império corporativo com mão de ferro e zero tolerância para a incompetência. As pessoas o respeitavam, mas também o temiam. Relacionamentos amorosos não faziam parte da agenda. Para Laerte, amor era distração, e distrações custavam milhões. Naquela sexta-feira, ele estava sentado em sua sala presidencial, revisando contratos, quando sua assistente entrou com uma pasta azul. Samara Lima trabalhava para ele há quase 3 anos, e era a única pessoa que conseguia prever suas necessidades antes mesmo que ele as verbalizasse. Discreta, eficiente e sempre impecável em seus ternos discretos. Senhor Ribeiro, só lembrando que o baile beneficente da empresa é hoje à noite, disse Samara, colocando os documentos sobre a mesa. Laerte nem levantou os olhos. Cancela minha presença. Inventa uma desculpa qualquer. Já tentei. O conselho insiste que o CEO precisa comparecer. É a imagem da empresa. Ela respondeu, mantendo o tom profissional, embora conhecesse bem aquele humor. Ele suspirou pesadamente. Quanto tempo preciso ficar? 1 hora, no mínimo, só para as fotos oficiais. Está bem, mas você vai comigo. Alguém precisa me salvar das conversas tediosas. Samara sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Eu não estava planejando ir, senhor. Agora está. Considera isso uma ordem. Ele finalmente olhou para ela com aquele ar de quem não aceitava objeções. Samara escondeu um sorriso. Se ao menos ele soubesse o quanto ela guardava sentimentos por ele. Mas Laerte Ribeiro estava anos-luz de distância do mundo dela. Ele namorava modelos, herdeiras, mulheres do mesmo círculo social. Ela era apenas a assistente eficiente que organizava sua vida. Mais tarde, em seu apartamento modesto, Samara olhava para o vestido preto pendurado no armário. Sua melhor amiga, Júlia, tinha insistido para que ela comprasse aquela peça meses atrás. Você precisa ir nesse baile e arrasar. Júlia estava do outro lado da linha. Esquece que você é a assistente dele por 1 noite. Seja você mesma. Júlia, isso é loucura. Eu vou estar trabalhando. Trabalhando nada. É um baile de máscaras. Ninguém vai te reconhecer. Vista esse vestido, usa aquela máscara que te dei. E seja livre por algumas horas. Samara mordeu o lábio, tentada. O vestido era lindo. Nada como as roupas comportadas que usava no escritório. Decotado na medida certa. Elegante, sensual. E a máscara elaborada com detalhes em cristal mudaria tudo. E se ele descobrir? Ele não vai. O homem mau olha para você no escritório. Confia em mim. Aquilo doeu mais do que Samara gostaria de admitir, mas era verdade. Para Laerte, ela era invisível. Horas depois, Samara entrou no salão de festas do Hotel 5 Estrelas e mal reconheceu o lugar. Luzes douradas, decoração luxuosa, centenas de pessoas mascaradas circulando com taças de champanhe. Ela ajustou sua máscara preta, enfeitada com pequenos cristais, e respirou fundo. Por 1 noite, ela não seria a assistente certinha. Seria apenas Samara. Do outro lado do salão, Laerte estava entediado como previra. Ele cumprimentara os investidores importantes, tirara as fotos obrigatórias e agora só queria ir embora. Pegou uma taça de uísque e se afastou para um canto mais reservado, observando a multidão com desinteresse. Foi quando a viu. Uma mulher de vestido preto que abraçava cada curva do corpo dela, máscara cobrindo metade do rosto, cabelos soltos caindo sobre os ombros. Ela estava sozinha perto da pista de dança,
observando as pessoas com um sorriso discreto nos lábios. Havia algo diferente nela. Não era a pose artificial das socialites que ele conhecia. Era natural. Laerte se pegou caminhando em direção a ela antes mesmo de tomar a decisão conscientemente. Você veio sozinha? Ele perguntou, parando ao lado dela. Samara congelou ao ouvir aquela voz. Reconheceria em qualquer lugar. Virou-se lentamente e encontrou os olhos dele através da máscara. Seu coração disparou. Vim, ela respondeu, alterando levemente o tom de voz. E você? Tecnicamente vim, já acompanhado da minha assistente, mas ela desapareceu. Laerte sorriu de lado. Acho que fugiu de mim. Talvez ela tenha coisas melhores para fazer do que seguir o chefe a noite toda. Samara provocou, sentindo uma coragem estranha. Ele riu, genuinamente surpreso. Você acabou de me colocar no meu lugar, isso é novo. As pessoas não fazem isso com você? Nunca. Geralmente me bajulam esperando algum favor. Que tédio, ela comentou, pegando uma taça de champanhe de uma bandeja que passava. Deve ser cansativo. Laerte a estudou intrigado. Quer dançar? Samara sabia que deveria recusar. Sabia que aquilo era perigoso, mas a música estava tocando. Ele estendia a mão e por uma noite ela queria sentir como era ser notada por ele. Quero, ela respondeu, colocando a mão na dele. A eletricidade que percorreu entre eles quando se tocaram foi inegável. Laerte a puxou para a pista de dança. Uma mão firme na cintura dela, a outra segurando sua mão. Eles começaram a dançar e o mundo ao redor desapareceu. Como você se chama? Ele perguntou, os olhos fixos nos dela. Samara sorriu, misteriosa. Hoje à noite? Sem nomes, só a dança. Misteriosa. Estou gostando ainda mais. Laerte a girou, puxando-a de volta para perto, seus corpos quase colados. Mas preciso saber pelo menos uma coisa sobre você. O quê? Você veio para esse baile querendo conhecer alguém? Samara olhou fundo nos olhos dele. Vim querendo ser alguém diferente por uma noite. E você? Eu vim por obrigação, ele admitiu. Mas agora estou feliz por ter vindo. A música mudou para algo mais lento, e Laerte aproveitou para puxar a mulher misteriosa ainda mais perto. Samara sabia que deveria manter distância, mas seu corpo não obedecia à razão. Pela primeira vez em quase 3 anos ela estava nos braços dele, e a sensação era melhor do que qualquer fantasia que tivera. Você dança muito bem, Laerte murmurou perto do ouvido dela, sua respiração quente fazendo Samara arrepiar. Deixa eu adivinhar. Fez balé quando criança? Samara riu, relaxando um pouco. Jazz. Minha mãe insistia que toda menina precisava de aulas de dança. Sua mãe estava certa. Ele girou ela novamente, admirando cada movimento. Você é diferente das outras mulheres aqui. Como assim? Não está tentando me impressionar. Não perguntou o que eu faço, quanto ganho, que carro dirijo. Ele sorriu. É refrescante. Talvez essas coisas não me impressionem. Samara provocou, sentindo-se cada vez mais corajosa por trás da máscara. Laerte arqueou uma sobrancelha. Então, o que te impressiona? Honestidade, senso de humor. Alguém que saiba conversar sobre algo além de dinheiro e status. Isso foi uma indireta? Foi uma observação. Ela inclinou a cabeça. Mas se a carapuça serviu... Ele riu alto, atraindo alguns olhares curiosos. Laerte não conseguia lembrar a última vez que uma mulher o fizera rir assim. Tinha algo nela na forma desafiadora como o olhava, na inteligência afiada por trás de cada resposta. Está bem, sem falar de dinheiro. Laerte aceitou o desafio. Me conta algo real sobre você. Algo que ninguém aqui sabe. Samara pensou por um momento. Eu odeio eventos como esse. Me sinto deslocada, como se não pertencesse a esse mundo. Então por que veio? Uma amiga me convenceu. Disse que eu precisava sair da minha zona de conforto. Ela olhou ao redor. Ah, é você. Por que alguém que claramente pertence a esse mundo parece tão entediado? Laerte ficou surpreso com a percepção dela. Como sabe que estou entediado? Seus olhos. Você estava observando tudo com aquela expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Samara sorriu.
Até me notar, claro. Confiante. Também gosto disso. Ele a conduziu para fora da pista em direção à varanda. Vem, vamos sair desse barulho. A varanda estava praticamente vazia. Apenas algumas poucas pessoas, fumando em um canto distante. A vista da cidade iluminada era espetacular, e a brisa fresca da noite era bem-vinda depois do calor do salão. Samara apoiou-se na balaustrada, olhando as luzes. Laerte ficou ao lado dela, mais perto do que seria apropriado, mas nenhum dos dois se afastou. Posso fazer uma confissão? Ele perguntou, sua voz mais baixa, mais íntima. Pode. Eu não acredito em amor à primeira vista. Sempre achei isso coisa de filme romântico. Laerte virou-se para ela. Mas tem algo em você que está me fazendo questionar todas as minhas certezas. O coração de Samara batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Você nem sabe quem eu sou. Mas quero saber tudo. Ele levantou a mão, hesitando por um segundo antes de tocar levemente o rosto dela. Posso? Samara assentiu, incapaz de formar palavras. Laerte deslizou os dedos pela bochecha dela, contornando a borda da máscara, descendo até o queixo. O toque era suave, quase reverente, mas carregado de uma tensão que fazia o ar entre eles parecer eletrificado. Você é linda, ele murmurou. Mas não é só isso. Tem fogo em você. Inteligência. Algo que me puxa como um imã. Você sempre é tão intenso com mulheres que acabou de conhecer? Samara tentou manter o tom leve, mas sua voz saiu trêmula. Não, nunca, ele admitiu com honestidade brutal. Isso é novo para mim também. A distância entre eles diminuiu gradualmente. Samara sabia que deveria parar aquilo. Deveria se afastar antes que fosse tarde demais. Mas quando Laerte inclinou o rosto em direção ao dela, todos os pensamentos racionais evaporaram. O beijo começou suave, quase hesitante, como se ambos estivessem testando as águas. Mas em segundos, a delicadeza deu lugar à urgência. Laerte puxou Samara pela cintura, colando seus corpos, enquanto ela entrelaçava os dedos nos cabelos dele. O beijo era faminto, desesperado, como se tentassem compensar anos de solidão em um único momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Laerte encostou a testa na dela, os olhos fechados. O que você está fazendo comigo? Ele sussurrou. Samara não tinha resposta. Ela mesma não sabia. Tudo aquilo era loucura, mas uma loucura deliciosa que ela não queria que terminasse. Eles ficaram na varanda por mais tempo, conversando sobre tudo e nada. Samara descobriu que Laerte tinha senso de humor afiado quando não estava no modo CEO. Ele contou histórias engraçadas sobre reuniões desastrosas, e ela compartilhou memórias da infância, sempre tomando cuidado para não revelar detalhes que pudessem identificá-la. Você trabalha com o quê? Laerte perguntou em certo momento. Administração. Samara respondeu tecnicamente não mentindo. E você? Negócios. Muito chato, na verdade. Ele sorriu. Mas hoje à noite não quero falar sobre trabalho. Quero conhecer você. Eles conversaram até Samara perceber que já passava da meia-noite. O pânico tomou conta dela. Quanto mais tempo ficasse, maior o risco de ser descoberta. Preciso ir, ela disse de repente, se afastando. O quê? Agora? Laerte segurou a mão dela. Pelo menos me dá seu número. Um jeito de te encontrar. Não posso. Samara sentiu o coração partir. Isso foi só por essa noite. Não, ele negou com veemência. Não pode terminar assim. Eu preciso te ver de novo. Se for para acontecer, nossos caminhos vão se cruzar novamente. Ela se soltou delicadamente e começou a caminhar em direção à saída. Espera, pelo menos me diz seu nome, Laerte gritou desesperado. Mas Samara já estava desaparecendo entre a multidão, deixando apenas o perfume sutil no ar. E Laerte completamente perdido. Ele ficou parado ali, ainda sentindo o gosto do beijo nos lábios, a sensação da pele dela sob seus dedos. Pela primeira vez na vida, Laerte Ribeiro se sentiu completamente desarmado.
Segunda-feira chegou como um balde de água fria. Samara estava no escritório desde cedo, organizando a agenda de Laerte e tentando agir como se o fim de semana não tivesse virado seu mundo de cabeça para baixo. Ela havia beijado seu chefe. Não só isso, mas passara horas conversando com ele, rindo, sentindo uma conexão que jamais imaginara possível. E ele não fazia a menor ideia de que era ela. A porta da sala presidencial se abriu e Laerte entrou com uma expressão que Samara nunca tinha visto antes. Ele parecia distraído, quase perdido nos próprios pensamentos. Bom dia, Sr. Ribeiro. Seu café está na mesa e a reunião das 9 foi reagendada para as 10. Ela falou no tom profissional de sempre. Laerte mal olhou para ela. Samara, preciso que você me consiga a lista completa de convidados do baile de sexta. Ela congelou. A lista de convidados? Algum problema? Só consegue, por favor. Ele se jogou na cadeira, passando as mãos pelo rosto. E vê se tem fotos do evento, câmeras de segurança, qualquer coisa. Posso perguntar o motivo? Laerte hesitou, então suspirou. Conheci alguém no baile, uma mulher, e ela foi embora antes que eu pudesse descobrir quem era. Samara sentiu o estômago revirar. Entendo. Vou providenciar isso. Nas horas seguintes, Samara se viu na situação mais absurda da vida, investigando a si mesma. Ela trouxe a lista de convidados, que tinha mais de 300 nomes. Analisou as fotos oficiais do evento, tendo o cuidado de selecionar apenas aquelas em que não aparecia. Essas são as fotos disponíveis, ela colocou o tablet na frente dele. As câmeras de segurança não cobrem a área da varanda e do salão principal por questões de privacidade dos convidados. Laerte passou por cada foto com atenção obsessiva, procurando um vestido preto, qualquer detalhe que o levasse até ela. Samara observava com o coração acelerado, dividida entre a culpa e uma estranha satisfação de vê-lo tão afetado. Nada. Ele jogou o tablet na mesa frustrado. Como alguém simplesmente desaparece. Talvez ela tivesse seus motivos para não querer ser encontrada, Samara sugeriu cuidadosamente. Ou talvez ela sentiu o mesmo que eu e ficou assustada. Laerte olhou para cima e, pela primeira vez, Samara viu vulnerabilidade real naqueles olhos. Você já sentiu algo tão forte por alguém que acabou de conhecer que parecia assustador? Samara engoliu em seco. Já. Então entende por que preciso encontrá-la. Foi diferente, Samara. Ela era diferente. Inteligente, engraçada, desafiadora. Ele sorriu ao se lembrar. Não se impressionava com dinheiro ou status. Conversamos por horas sobre coisas reais. E o beijo... Ele parou, percebendo que estava compartilhando demais com sua assistente. Parece que foi especial, Samara comentou, sua voz mais baixa. Foi. E agora ela sumiu como se nunca tivesse existido. Os dias seguintes foram tortura para Samara. Laerte se tornou obcecado pela mulher de preto. Ele mencionava ela constantemente, pedia para Samara investigar mais. Chegou até a contratar um investigador particular. Toda manhã, ele perguntava se havia novidades, e toda manhã, Samara tinha que mentir, dizendo que não. Senhor Ribeiro, posso fazer uma observação? Ela arriscou numa quinta-feira à tarde. Pode. E se essa mulher não quiser ser encontrada? E se ela tiver bons motivos para manter a identidade em segredo? Laerte parou de digitar e a encarou com atenção. Você acha que estou sendo obsessivo? Acho que está colocando essa mulher num pedestal. Talvez a realidade não corresponda à fantasia que criou. Não é fantasia, ele respondeu com convicção. O que senti foi real. A conexão foi real. Mas você não a conhece de verdade. Foram apenas algumas horas. Às vezes, algumas horas são suficientes. Laerte se levantou caminhando até a janela. Você nunca acreditou em conexões instantâneas? Samara mordeu o lábio. Acredito em atração instantânea. Amor leva tempo. Então me dá tempo para provar que estou certo. Ele virou para ela. Por favor, Samara. Preciso encontrá-la. É importante. Ver a súplica nos olhos dele partiu o coração de Samara. Ela queria revelar tudo. Gritar que estava ali o tempo todo, que a mulher que ele procurava estava a 1 metro de distância. Mas o medo a paralisava. Medo de perder o emprego,
de destruir a relação profissional que construíram, de decepcionar quando descobrisse a verdade. Vou continuar procurando, ela prometeu, odiando a si mesma. Uma semana depois do baile, algo quase deu errado. Samara estava entregando documentos quando Laerte de repente ficou parado, farejando o ar. Esse perfume, ele murmurou. Samara congelou. Era o mesmo perfume que usara no baile, um presente caro que sua amiga lhe dera e que raramente usava. Senhor Ribeiro? Ela tentou manter a voz firme. Laerte se aproximou, ainda farejando. Você está usando um perfume diferente hoje. Ah, sim, mudei recentemente. Por quê? Ele pareceu confuso. Me lembra alguém, mas não consigo... Ele balançou a cabeça. Deixa para lá. Devo estar enlouquecendo. Samara saiu da sala com as pernas bambas. Aquilo tinha sido perto demais. Ela jogou fora o frasco de perfume naquela mesma noite, decidida a nunca mais usá-lo. Mas a obsessão de Laerte não diminuía. Ele comparecia a outros eventos, sempre procurando por ela. Perguntava discretamente para conhecidos se tinham visto uma mulher de vestido preto. Chegou ao ponto de mandar fazer cartazes discretos em clubes e hotéis de luxo, oferecendo recompensa por informações. Isso está fugindo do controle, comentou um dos diretores durante uma reunião. O CEO da empresa procurando uma mulher como se fosse um conto de fadas. As pessoas estão comentando. Que comentem, Laerte respondeu friamente. Quando a encontrar, tudo vai fazer sentido. Samara observava tudo de longe, seu coração dividido. Uma parte dela queria se revelar, acabar com aquela busca torturante. Mas a outra parte, a parte racional, sabia que isso mudaria tudo. Laerte não estava procurando por sua assistente eficiente. Estava procurando pela mulher misteriosa e fascinante do baile. E Samara tinha certeza de que ela não conseguiria corresponder a essa expectativa na vida real. Então, ela continuou sua vida dupla, sendo a assistente invisível durante o dia e guardando o segredo do beijo mais incrível da sua vida. Um segredo que doía mais a cada dia que passava. 2 semanas após o baile, Laerte finalmente pareceu aceitar que encontrar a mulher misteriosa seria mais difícil do que imaginava. Mas em vez de desistir, ele decidiu tentar seguir em frente, pelo menos superficialmente. O problema é que nenhuma mulher parecia estar à altura. Samara, cancela o jantar de hoje à noite, ele disse numa sexta-feira, jogando o telefone na mesa com irritação. Algum problema? Ela perguntou, organizando os arquivos. A mulher passou o jantar inteiro falando sobre a coleção de bolsas dela. Bolsas, Samara, como se isso fosse o assunto mais fascinante do mundo. Ele suspirou pesadamente. Não, aguento mais esses encontros vazios. Samara deveria estar feliz que os encontros dele eram desastres, mas uma parte dela se sentia culpada. Talvez você esteja sendo muito exigente. Exigente? Só quero alguém com quem eu possa ter uma conversa real. Ele a encarou. Isso é pedir demais? Não, mas talvez você esteja comparando todas com... Ela parou, percebendo que ia longe demais. Com ela, Laerte completou. Você está certa. Estou comparando. E todas ficam devendo. O que Laerte não percebia é que Samara também estava sofrendo. Cada vez que ela tinha que ligar para alguma mulher em nome dele, fazer reservas em restaurantes românticos ou enviar flores, era como uma facada. Observar o homem que amava procurando por ela, sem saber que estava ali o tempo todo, era uma tortura constante. As coisas ficaram piores quando Tiago, do departamento financeiro, começou a aparecer na sala de Laerte com mais frequência. Ele sempre arranjava uma desculpa para conversar com Samara, trazendo café, elogiando seu trabalho, convidando-a para almoçar. Você está linda hoje, Samara, Tiago disse numa manhã, apoiando-se na mesa dela. Aquele colar combina perfeitamente com você. Samara sorriu educadamente. Obrigada, Tiago. Que tal almoçarmos juntos? Conheço um lugar italiano incrível. Antes que Samara pudesse responder, a porta da sala de Laerte se abriu bruscamente. Samara, preciso que você... Ele parou ao ver Tiago. Estou interrompendo algo? Não, senhor Ribeiro. Tiago estava apenas... Samara começou.
Estava convidando a Samara para almoçar. Tiago completou, confiante. Ela merece sair um pouco desse escritório. Laerte estreitou os olhos. Samara almoça comigo hoje. Temos que revisar os contratos da fusão. Samara piscou, surpresa. Não havia nada na agenda sobre contratos. Temos, Laerte confirmou, o tom não deixando espaço para discussão. Tiago, se precisa falar comigo sobre algo agenda com a Samara. Tiago captou o recado e saiu, mas não antes de jogar um sorriso para Samara. Quando ele se foi, ela olhou para Laerte confusa. Que contratos são esses que precisamos revisar? Laerte hesitou, percebendo que não tinha uma boa resposta. Posso ter exagerado, mas o Tiago fica circulando aqui com segundas intenções. E qual é o problema? Samara cruzou os braços. Ele é educado e gentil. Gentil? Laerte repetiu, irritado. Ele está obviamente interessado em você. E daí? Não sou casada, posso sair com quem quiser. Pode, mas não com ele. As palavras saíram antes que Laerte pudesse filtrar. Com todo respeito, Sr. Ribeiro, mas isso não é da sua conta. Samara manteve o tom profissional, mas estava tremendo por dentro. Seria ciúme o que via nos olhos dele? Laerte passou a mão pelos cabelos, frustrado. Você está certa. Me desculpa. Não sei o que deu em mim. Mas nos dias seguintes, sempre que Tiago aparecia, Laerte arranjava um jeito de interromper. Precisava de Samara urgentemente. Tinha uma reunião de última hora, qualquer desculpa servia. Samara notou o padrão, e seu coração disparava cada vez que via aquela possessividade nos olhos dele. A tensão entre eles crescia de formas sutis. Quando Samara entregava documentos e suas mãos se encontravam por acaso, ambos sentiam a eletricidade. Olhares duravam mais do que deveriam. Em reuniões, Laerte se pegava observando a forma como ela mordia o lábio quando concentrada, o mesmo gesto que a mulher do baile fazia. Uma tarde, Samara estava em pé ao lado da mesa dele, explicando um relatório, quando Laerte virou a cadeira e ficou muito próximo, tão próximo que ela podia sentir o calor emanando dele. Samara, ele disse baixinho, olhando para cima. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela engoliu em seco. Pode. Você está feliz trabalhando aqui? Comigo? A pergunta a pegou de surpresa. Claro. Por que pergunta? Porque percebi que nunca te dei a devida atenção. Ele se levantou, ficando ainda mais perto. Você está aqui há tanto tempo. É a melhor assistente que já tive. E eu mal te conheço de verdade. Não precisa me conhecer. É só trabalho. Samara tentou se afastar, mas a mesa estava atrás dela. Mas eu quero. Laerte insistiu, seus olhos procurando os dela. Quero saber o que te faz rir, o que te deixa irritada, o que você faz nos fins de semana. Senhor Ribeiro. Ela sussurrou, o coração batendo descontrolado. Laerte. Me chama de Laerte quando estivermos sozinhos. Ele levantou a mão, quase tocando o rosto dela, mas parou no último segundo. Porque tenho a sensação de que já te conheço de algum lugar. Samara sentiu o pânico. Ele estava começando a conectar os pontos. Trabalho aqui há anos. Nos vemos todos os dias. Não, é diferente. É como se... Ele balançou a cabeça confuso. Esquece. Devo estar louco. Ele se afastou, deixando Samara encostada na mesa, tremendo. Aquilo estava ficando insustentável. A proximidade, os quase toques, os olhares carregados de algo que nenhum dos dois se atrevia a nomear. Pior ainda foi quando Laerte anunciou que tinha um jantar de negócios importante e precisava que Samara o acompanhasse para tomar notas. Era a primeira vez que ele a levava para um compromisso fora do escritório à noite. O restaurante era íntimo, iluminação baixa, música suave ao fundo. Os clientes eram um casal de investidores e o jantar correu tranquilamente. Mas quando eles foram embora e Laerte pediu mais uma garrafa de vinho, Samara soube que ele não estava pronto para ir. Não precisa ficar se quiser ir para casa, ele ofereceu, servindo vinho para ambos. Está tudo bem, não tenho pressa. Ela mentiu.
Ficar ali, naquela atmosfera íntima, estava mexendo com ela de formas perigosas. Samara, posso te fazer outra pergunta? Laerte girou a taça entre os dedos. Parece que hoje está cheio de perguntas. Ela tentou um tom leve. Você tem alguém? Namorado, marido, alguma coisa? Não. E você sabe disso porque organizo minha própria agenda, ela respondeu. Mas já teve? Alguém especial? Samara o olhou nos olhos. Já, mas ele nunca soube. Como assim? Algumas pessoas simplesmente não percebem quem está ao lado delas, ela disse, cada palavra carregada de verdade. Você pode estar ali todos os dias, mas para elas você passa despercebido. Laerte ficou em silêncio, algo mudando em sua expressão. Isso é triste. Quem quer que seja esse cara é um idiota por não ter te notado. Talvez eu não fosse o tipo dele. Samara deu de ombros, tentando parecer indiferente. Impossível, Laerte disse com convicção. Você é inteligente, dedicada, bonita. Samara arregalou os olhos. Bonita? Ele pareceu perceber o que havia dito. Sim, sempre foi. Só fui distraído demais para reparar. O silêncio entre eles ficou carregado, pesado de coisas não ditas. Samara sabia que deveria ir embora, antes que fizesse algo estúpido como confessar tudo. Mas quando Laerte olhou para ela daquela forma, como se realmente a visse pela primeira vez, ela não conseguiu se mover. As semanas seguintes trouxeram uma mudança palpável na dinâmica entre Laerte e Samara. Ele passou a notar pequenos detalhes que sempre estiveram ali, mas que sua cegueira corporativa nunca a havia permitido perceber. A forma como ela organizava tudo perfeitamente, como antecipava suas necessidades, como seu sorriso iluminava o ambiente quando achava que ninguém estava olhando. Quando a empresa anunciou um jantar de gala para celebrar a conclusão de uma grande fusão, Laerte fez questão de convidar Samara pessoalmente. Não como minha assistente dessa vez, ele disse, apoiado na porta da sala dela, como minha acompanhante oficial. Samara levantou os olhos dos documentos, surpresa. Senhor Ribeiro, Laerte, ele corrigiu. E não aceito não como resposta. Você trabalhou duro nessa fusão, merece estar lá. Mas eu sempre vou a esses eventos. Fico nos bastidores, organizando tudo. Hoje não. Hoje você vai como convidada. Ele sorriu. E por favor, nada de ternos comportados. Quero ver você bonita. Samara sentiu as bochechas esquentarem. Está bem. Na noite do evento, ela escolheu um vestido azul marinho elegante, maquiagem discreta e deixou os cabelos soltos em ondas suaves. Nada tão impactante quanto o vestido preto do baile, mas o suficiente para se sentir bonita. Quando chegou ao salão, Laerte a viu de longe e ficou parado por alguns segundos. Ela estava linda. Sempre esteve, mas era como se uma venda tivesse caído dos olhos dele. Como tinha sido tão distraído por tanto tempo. Você está incrível, ele disse quando ela se aproximou. Obrigada. Você também. Samara respondeu, tentando controlar os nervos. A noite transcorreu agradavelmente. Laerte a apresentou aos executivos não como sua assistente, mas como parte essencial da equipe. Samara se sentiu valorizada de uma forma que nunca tinha experimentado. Eles dançaram algumas músicas, conversaram, e pela primeira vez ela não sentia que estava ali apenas trabalhando. Está se divertindo? Laerte perguntou durante uma dança. Estou. Obrigada por me incluir de verdade dessa vez. Deveria ter feito isso muito antes, ele admitiu. Tenho sido um péssimo chefe nesse aspecto. Você não é péssimo, só focado, ele riu. Essa foi uma forma educada de dizer que sou workaholic e desatento para as pessoas ao meu redor. Não coloque palavras na minha boca, ela provocou, e ele gostou de ver aquele lado mais leve dela. Mas foi quando a música mudou para algo mais lento que tudo começou a desmoronar. Laerte puxou Samara mais perto, e ela instintivamente colocou a mão no ombro dele, exatamente da mesma forma que fizera no baile de máscaras. Algo clicou na mente de Laerte. O jeito que ela se movia, a altura perfeita que se encaixava nele, o perfume sutil que de repente lhe pareceu familiar. Ele olhou para baixo, estudando o rosto dela com atenção renovada. Samara.
Ele disse lentamente. Posso te perguntar uma coisa estranha? Pode. Ela sentiu o perigo na pergunta. Você foi ao baile de máscaras beneficente há 2 meses? O coração de Samara parou. Fui. Você me pediu para ir, lembra? Não. Quero dizer, você ficou lá? Ou foi embora cedo? Samara considerou mentir, mas percebeu que estava cansada de mentiras. Fiquei a noite toda. Laerte parou de dançar no meio do salão. Pessoas passavam por eles, mas ele não se importava. Seus olhos procuravam os dela com uma intensidade que fazia Samara tremer. Era você? Não foi uma pergunta. Foi uma constatação. Laerte, eu posso explicar. O vestido preto, a máscara, a mulher na varanda. Ele segurou os braços dela, sua voz baixa, mas intensa. Era você o tempo todo. Eu sinto muito. Eu não planejei. Eu juro. Minha amiga me convenceu a ir, e quando você se aproximou, eu entrei em pânico, e... As palavras saíam atropeladas. Você me deixou procurando por você como um louco, por semanas. A voz dele tinha uma mistura de raiva e incredulidade. Eu estava aqui, obcecado, desesperado, e você estava a 1 metro de distância todos os dias. Eu tinha medo. Medo de perder meu emprego, de arruinar nossa relação profissional. Ela sentiu as lágrimas ameaçando. Você não estava procurando por mim, Laerte. Estava procurando por uma fantasia, pela mulher misteriosa do baile, não pela sua assistente. Como você pode dizer isso? Ele puxou ela para fora do salão procurando privacidade. Encontraram um corredor vazio e Laerte se virou para ela, mantendo distância para não perder o controle. Como pode achar que eu não ia querer você? Porque você nunca me notou. Todo esse tempo trabalhando ao seu lado e você mal sabia que eu existia. Ela estava chorando agora, mas discretamente. Até aquela noite. Você está certa. Eu fui distraído demais, ele admitiu, sua voz rouca. Mas agora eu percebo. E não consigo acreditar que a mulher que me deixou fascinado, que não sai da minha cabeça, estava ali o tempo todo. Laerte, ela sussurrou. Diz que você sentiu o mesmo. No baile. Diz que não foi só eu. Ele implorou dando um passo à frente. Claro que senti, Samara confessou, sua voz quebrada. Eu sempre senti algo por você. Desde o primeiro dia que entrei naquele escritório. Mas você tinha um mundo inteiro de mulheres perfeitas. Porque eu, sua assistente, teria alguma chance? Porque nenhuma delas era você. Ele respondeu com intensidade. Nenhuma delas me fez sentir o que senti naquela noite. E agora, sabendo que era você, faz ainda mais sentido. A inteligência, o humor, a forma como você me desafiou. Era você sendo você, sem as barreiras do escritório. Eu devia ter contado, ela chorou baixinho. Mas cada dia que passava ficava mais difícil. Me diz uma coisa. Laerte finalmente se aproximou, mas não a tocou, respeitando o espaço público. O beijo foi real para você? Ou foi só parte da fantasia? Samara olhou fundo nos olhos dele. Foi a coisa mais real que já senti na vida. A contenção de Laerte quase se rompeu. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Precisamos sair daqui agora. Eles saíram discretamente pela saída lateral e quando chegaram ao estacionamento vazio, longe de olhares curiosos, Laerte finalmente a puxou pela cintura e a beijou com toda a intensidade reprimida dos últimos meses. Não era o beijo suave e exploratório do baile. Era desesperado, faminto, carregado de frustração, alívio e desejo acumulado. Samara correspondeu com igual fervor, suas mãos agarrando a camisa dele, puxando-o mais perto. Tudo o que havia segurado por tanto tempo, todos os sentimentos escondidos, explodiram naquele beijo. Eles só pararam quando a necessidade de ar se tornou urgente. Eu procurei por você em todos os lugares, Laerte sussurrou contra os lábios dela. E você estava ali, sempre esteve. Eu sei. Me desculpa por mentir. Ela encostou a testa na dele. Eu te perdoo, ele prometeu. Mas agora não há mais mentiras, nem mais máscaras. Só você e eu. E o escritório? E nosso trabalho? Samara perguntou, a realidade começando a bater. Vamos descobrir juntos.
Laerte a beijou novamente, mais suave dessa vez. Mas agora que te encontrei, não vou deixar você escapar de novo. Samara riu entre lágrimas. Pela primeira vez desde o baile, ela se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, aquilo pudesse dar certo. As máscaras tinham caído e o que restava era mais real e assustador do que qualquer fantasia. Mas enquanto Laerte a segurava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, Samara decidiu que valia a pena arriscar. Os dias seguintes à revelação foram os mais estranhos da vida de Samara. Laerte sabia a verdade agora, mas nenhum dos dois tinha ideia do que fazer com essa informação. Na segunda-feira, quando ela entrou no escritório, a tensão era quase palpável. "Bom dia", ela disse, colocando o café na mesa dele como sempre fazia. "Bom dia, Samara." Laerte respondeu, e a forma como disse o nome dela, carregada de significado, fez seu estômago revirar. Eles tentaram manter a normalidade. Reuniões foram conduzidas, contratos revisados, ligações feitas. Mas havia eletricidade no ar. Cada vez que se aproximavam, cada olhar, cada toque involuntário era carregado de memórias daquele beijo no estacionamento. "Isso não está funcionando", Laerte disse na quarta-feira, depois de terem ficado em silêncio durante 20 minutos em uma reunião que deveriam estar conduzindo. "O quê?", Samara perguntou, o pânico subindo. "Fingir que nada mudou, fingir que não quero te beijar cada vez que você entra nessa sala." Ele se levantou, passando as mãos pelos cabelos, frustrado. "Estou ficando louco, Samara." "Laerte, precisamos ser profissionais." Ela tentou manter a voz firme. "Nosso trabalho depende disso." "Eu sei, mas me diz uma coisa." Ele se aproximou, parando a poucos centímetros dela. "Você sente o mesmo? Ou sou só eu que está vivendo esse inferno?" Samara fechou os olhos, tentando encontrar forças para mentir, mas não conseguiu. "Sim, eu sinto." "Então o que fazemos?" "Não sei", ela admitiu. "Só sei que não posso perder meu emprego. Não posso perder tudo que construí aqui." "Você não vai perder nada, eu prometo." Laerte segurou a mão dela. "Mas também não posso continuar fingindo que você é só minha assistente. Não depois de saber a verdade." "E o que você quer que eu seja?" Samara perguntou, vulnerável. A resposta saiu rápida, possessiva. "Quero que você seja minha." O coração de Samara disparou, mas o medo ainda a prendia. "Você só me quer porque sou a mulher do baile. Se eu fosse apenas a Samara que você conheceu no escritório, você nunca teria me notado." "Isso não é verdade." Laerte negou veementemente. "Você acha que foi coincidência eu ter começado a reparar em você nas últimas semanas? Antes mesmo de descobrir? Algo em mim já estava reconhecendo você. Meu instinto reconhecia mesmo quando eu conscientemente não entendia." "Laerte", ela sussurrou. "Eu fui distraído por não ter te percebido antes, mas agora eu percebo." Ele levantou a mão, tocando o rosto dela suavemente. "E cada dia que passa, percebo mais. Percebo como você é incrível, como é forte, como sempre esteve aqui me apoiando sem que eu valorizasse." Samara sentiu as lágrimas ameaçando cair. "Tenho medo. Medo de que isso seja só atração física, que quando passar você perceba que não sou boa o suficiente." "Você é mais do que boa o suficiente. É perfeita." Ele se aproximou mais, seus lábios quase tocando os dela. "E sobre ser só atração física, deixa eu te mostrar que é muito mais que isso." Ele a beijou, mas dessa vez foi diferente. Não era desesperado como o beijo no estacionamento. Era lento, profundo, como se ele estivesse tentando comunicar tudo que não conseguia colocar em palavras. Samara derreteu contra ele, todas as suas defesas desmoronando. O beijo se aprofundou, as mãos de Laerte descendo pela cintura dela, puxando-a contra ele. Samara agarrou os cabelos dele, perdida na sensação, em como ele a fazia sentir desejada, preciosa. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. "Precisamos parar." Samara disse, mas não se afastou. "Estamos no escritório." "Eu sei." Laerte encostou a testa na dela. "Mas está cada vez mais difícil me controlar perto de você." Nos dias seguintes, eles tentaram manter distância,
mas era impossível. Laerte arranjava desculpas para chamar Samara à sua sala. Ela encontrava razões para ficar até mais tarde, quando o escritório estava vazio. As tensões cresciam a cada momento compartilhado. Samara, você está me evitando? Laerte perguntou numa sexta-feira à tarde. Estou tentando fazer a coisa certa. Ela respondeu sem olhar para ele. E o que é a coisa certa? Manter distância, não complicar mais as coisas. Ela finalmente o encarou. Laerte, isso é loucura. Somos chefe e subordinada. As pessoas vão falar, vão dizer que cheguei onde cheguei por favores, não por mérito. Então precisamos pensar em como fazer isso funcionar, ele sugeriu, de forma que proteja sua reputação e seu trabalho. Como? Ela desafiou. Qualquer coisa que você faça por mim agora vai parecer favorecimento. Então não faço nada ainda, Laerte decidiu. Deixo você continuar provando seu valor como sempre fez, e quando o momento certo chegar, ninguém vai poder questionar. E quanto tempo vai levar? Samara perguntou frustrada. O tempo que for necessário, ele respondeu. Mas não vou desistir de você, nem que tenha que esperar. Então, o que você quer? Ela perguntou, porque eu estou tentando encontrar uma solução aqui. Eu quero tempo. Tempo para te conhecer de verdade, longe daqui. Laerte a puxou mais perto. Tenho uma viagem de negócios na próxima semana. Para São Paulo. Você precisa de alguém para te acompanhar, não precisa? Samara entendeu o que ele estava sugerindo. Você quer que eu vá com você? Estou sugerindo que talvez longe daqui, longe do escritório, possamos descobrir o que isso realmente é. Ele respirou fundo. Sem máscaras, sem papéis de chefe e assistente. Só nós dois. É a melhor ideia que você já teve. Ela admitiu baixinho. Ou a pior, ele murmurou. Só tem um jeito de descobrir. Ela se aproximou, suas mãos firmes no peito dele. E Laerte, depois dessa viagem, não vai haver mais volta. Você precisa saber disso. Por que não? Porque quando eu me entregar de verdade, quando todas as barreiras caírem, não vou conseguir voltar a ser só sua assistente, ela prometeu, sua voz carregada de verdade. Então tem certeza? Certeza de que é isso que quer? Laerte pensou em todos os motivos para dizer não. Pensou nas complicações, nos riscos profissionais, nas dificuldades, mas então pensou em como se sentia perto dela, em como seu coração acelerava cada vez que ela entrava na sala. Pensou em semanas procurando por ela, sem saber que estava ali o tempo todo. Tenho certeza, ele sussurrou. Samara o beijou novamente, selando aquela promessa. Uma semana. Em uma semana, tudo mudaria. E pela primeira vez desde o baile, Samara permitiu-se esperar que talvez, apenas talvez, isso pudesse ter um final feliz. A semana seguinte passou em câmera lenta e velocidade máxima ao mesmo tempo. Samara se pegava oscilando entre excitação e pânico. Na segunda-feira, eles embarcaram no voo para São Paulo, mantendo a aparência profissional, mas a tensão entre eles era impossível de ignorar. O hotel era luxuoso, como esperado. Laerte sempre ficava nos melhores lugares. Quando fizeram check-in, Samara percebeu que ele havia reservado quartos separados, mas lado a lado. Pensei que você gostaria do seu próprio espaço, ele explicou no elevador. Sem pressão. Obrigada, ela agradeceu, mas ambos sabiam que aqueles quartos separados eram apenas uma formalidade. O primeiro dia foi preenchido com reuniões. Samara tomava notas, organizava documentos, mantinha sua eficiência habitual. Mas à noite, quando voltaram ao hotel, a fachada profissional começou a rachar. Jantar? Laerte perguntou no corredor entre os quartos. Jantar? Ela concordou. Eles escolheram o restaurante do hotel, um lugar elegante com vista para a cidade iluminada. A conversa fluiu naturalmente, sem a tensão do escritório. Falaram sobre tudo, desde filmes favoritos até memórias da infância. Samara descobriu que Laerte tinha um lado completamente diferente quando não estava no modo CEO. Você está rindo de mim, ele acusou quando ela não conseguiu segurar uma risada. Desculpa, mas imaginar você tentando cozinhar e queimando água é hilário. Ela limpou as lágrimas de tanto rir. Foi uma vez, e eu tinha 20 anos, ele defendeu.
mas estava sorrindo também. Você cozinha? Sim, minha avó me ensinou. É uma das minhas formas favoritas de relaxar. Samara compartilhou. Talvez um dia eu cozinhe para você. Eu gostaria disso. Laerte segurou a mão dela sobre a mesa, seus dedos entrelaçando. Gostaria de conhecer todas as partes de você que nunca tive a chance de descobrir. Você está me conhecendo agora. Ela apertou a mão dele de volta. E estou amando cada descoberta. Depois do jantar, eles caminharam pelo saguão do hotel, nenhum dos dois querendo que a noite terminasse. Quando chegaram aos quartos, Laerte parou na porta do dela. Boa noite, Samara, ele disse, mas não se moveu. Boa noite, ela respondeu, também sem se mover. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, a tensão construindo até se tornar insuportável. Foi Samara quem finalmente quebrou. Você quer entrar? Para tomar um café ou algo assim? Ela ofereceu sua voz trêmula. Café, Laerte repetiu, um sorriso sabendo nos lábios. Claro. Mas quando a porta se fechou atrás deles, o café foi esquecido. Laerte puxou Samara para seus braços, beijando-a com toda a contenção acumulada. Ela correspondeu com igual intensidade, suas mãos explorando o peito dele por cima da camisa. Samara, ele sussurrou contra os lábios dela. Se você quiser parar, precisa me dizer agora, porque em mais alguns segundos não vou conseguir. Não quero parar. Ela olhou fundo nos olhos dele. Não quero mais nada além de você. Foi tudo o que Laerte precisava ouvir. Ele a beijou profundamente, enquanto suas mãos deslizavam pelas costas dela, encontrando o zíper do vestido. Samara trabalhou nos botões da camisa dele, ambos urgentes, desesperados para eliminar as barreiras entre eles. As roupas foram caindo pelo caminho até o quarto, beijos sendo trocados a cada passo. Quando finalmente chegaram à cama, Laerte parou, olhando para Samara com uma intensidade que a fez tremer. Você é linda, ele murmurou, traçando o contorno do rosto dela com os dedos. Como eu não percebi isso antes? Não importa mais. Ela puxou ele para baixo. Você me percebe agora. O que se seguiu foi uma noite de descobertas, de paixão e vulnerabilidade. Laerte era dominador, mas incrivelmente atencioso, certificando-se de que cada toque, cada beijo, a levava ao limite do prazer. Samara se entregou completamente, sem medo, sem máscaras. Ali, nos braços dele, ela era apenas uma mulher com o homem que amava. Quando finalmente caíram exaustos nos lençóis, o céu já começava a clarear. Laerte puxou Samara para seu peito, beijando o topo da cabeça dela. Fica comigo, ele sussurrou. Não volta para seu quarto. Estava planejando. Ela sorriu contra o peito dele. Não vou a lugar nenhum. Eles dormiram entrelaçados, e quando Samara acordou algumas horas depois, encontrou Laerte a observando com um sorriso suave. Quanto tempo está acordado? Ela perguntou ainda sonolenta. Alguns minutos. Não conseguia parar de te olhar, ele admitiu, tentando acreditar que isso é real. É real, ela garantiu tocando o rosto dele. Você e eu. Isso é real. Samara, preciso te dizer algo. Laerte ficou sério. E preciso que você acredite em mim. O quê? Eu te amo, ele confessou, sua voz carregada de emoção. Eu sei que é cedo, sei que parece loucura, mas eu te amo. Não só a mulher do baile, não só minha assistente eficiente. Você, toda você. Lágrimas encheram os olhos de Samara. Laerte. Você não precisa dizer de volta, não ainda. Só precisava que você soubesse. Precisava que entendesse que isso não é só atração ou fantasia. É real. E é assustador como nunca senti nada assim. Eu também te amo, Samara confessou, as lágrimas escorrendo livremente. Sempre amei, desde o começo, só nunca achei que teria a chance de te dizer. Laerte a beijou suave e profundamente, selando aquelas confissões. Eles passaram o resto da manhã ali, conversando, rindo, se conhecendo de formas que iam muito além do físico. Samara contou sobre sua infância simples, seus sonhos, seus medos. Laerte compartilhou suas próprias vulnerabilidades, a pressão de manter o império da família, o medo
de nunca encontrar alguém que o amasse por quem realmente era. Você me enxerga, ele disse em certo ponto. Não o CEO, não o bilionário. Você me enxerga, o homem por trás de tudo isso. Sempre enxerguei, Samara garantiu, mesmo quando você não percebia. Eles deixaram o quarto apenas para a reunião que estava agendada, mas a mente de ambos estava em outro lugar. Voltaram ao hotel o mais rápido possível, fingindo que precisavam revisar contratos, mas na verdade só queriam estar juntos. Não quero que essa viagem acabe, Samara admitiu na última noite, deitados juntos olhando para o teto. Não precisa acabar, Laerte virou para ela. Quando voltarmos, vamos fazer isso funcionar. Não me importo com o que as pessoas vão dizer. Não me importo com complicações. Só me importo com você. E se for difícil? Vai ser, ele admitiu. Mas vai valer a pena. Você vale cada complicação, cada obstáculo. Samara se virou para encará-lo. Você tem certeza? Certeza de que é isso que quer? Porque uma vez que voltarmos e assumirmos isso, não tem como esconder. Não quero esconder. Laerte foi categórico. Quero que todo mundo saiba que você é minha. Que a mulher mais incrível que já conheci escolheu ficar comigo apesar de todos os meus defeitos. Seus defeitos fazem parte do pacote, ela brincou. E eu aceito todos. Ele a beijou novamente, e a noite se desdobrou em mais descobertas, mais promessas sussurradas no escuro. Quando o sol nasceu, trazendo o dia em que voltariam para casa, ambos sabiam que tudo havia mudado. Não havia mais volta. Eles haviam se entregado completamente um ao outro, e agora precisavam enfrentar o mundo juntos. O voo de volta foi preenchido com olhares cúmplices e mãos entrelaçadas discretamente. Samara sabia que ao desembarcarem, tudo mudaria. A bolha íntima que haviam criado em São Paulo seria estourada pela realidade do escritório, dos colegas, das fofocas inevitáveis. Está nervosa? Laerte perguntou baixinho, percebendo a tensão dela. Um pouco, tudo vai mudar, ela admitiu. Para melhor, ele garantiu beijando sua mão. Confia em mim? Confio. Na segunda-feira, quando entraram juntos no escritório, as cabeças se viraram. Laerte não soltou a mão de Samara até chegarem ao andar executivo, e mesmo assim foi só porque precisava cumprimentar alguns diretores. Mas o recado estava dado. As semanas seguintes foram um teste de fogo. Houve fofocas, olhares curiosos, comentários sussurrados pelos corredores. Mas Samara manteve sua postura profissional impecável, trabalhando mais duro do que nunca. Ela sabia que cada movimento seu estava sendo observado, julgado. Laerte respeitou o acordo deles, mantendo distância profissional no escritório, embora à noite fossem inseparáveis. 2 meses depois, Samara estava liderando sua terceira grande negociação desde que o relacionamento se tornara público. Ela havia fechado contratos importantes, reestruturado processos e economizado milhões para a empresa. Os números não mentiam. Samara, podemos conversar? Laerte a chamou para a sala dele numa sexta-feira à tarde. Dentro, ele fechou a porta e a puxou para um beijo rápido. Senti sua falta o dia todo. Eu estava literalmente a 10 metros de distância, ela riu. Muito longe, ele brincou, mas então ficou sério. Tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Conversei com o conselho essa semana. Laerte começou. Passaram-se 2 meses desde que assumimos nosso relacionamento, e nesse tempo, você liderou 3 projetos cruciais. Os números falam por si. Você economizou milhões, fechou contratos que estavam travados há meses e reestruturou 2 departamentos. Samara segurou a respiração. Quero promover você a diretora de operações executivas, ele continuou. É uma posição que você mais do que merece, e dessa vez ninguém vai poder questionar. Samara sentiu as lágrimas ameaçando. Você tem certeza? As pessoas não vão pensar. Vão pensar o quê? Ele puxou uma pasta grossa. Preparei toda a documentação, cada projeto, cada economia, cada decisão estratégica que você tomou nos últimos 2 meses. Qualquer um que ousar questionar sua competência vai ter que engolir essas evidências. Você conquistou isso, Samara. Você provou seu valor além de qualquer dúvida.
Lágrimas encheram os olhos dela. Obrigada por me dar a chance de provar. Você sempre teve o valor. Só precisava que todos vissem. Ele a abraçou. E agora vem. A reunião do conselho aconteceu na segunda-feira seguinte. Laerte apresentou a proposta com uma apresentação meticulosa de todos os feitos recentes de Samara. Até os diretores mais céticos não puderam negar. Ela havia feito um trabalho extraordinário. A aprovação foi unânime. Quando Samara saiu daquela reunião como a nova diretora de operações executivas, ela sabia que havia conquistado aquilo, realmente conquistado, e ninguém poderia tirar isso dela. Mas a verdadeira surpresa veio algumas semanas depois. Samara estava em sua nova sala, ainda se acostumando com o espaço, quando Laerte apareceu na porta com um sorriso misterioso. Preciso que você suba no terraço comigo. Agora. Agora? Laerte, tenho reunião em 20 minutos. Ela apontou para o calendário. Cancelada. Confie em mim. Ele estendeu a mão. Intrigada, Samara o seguiu. Quando chegaram ao terraço do prédio, ela ficou sem palavras. O espaço havia sido transformado. Luzes suaves iluminavam o local. Pétalas de flores cobriam o chão. E no centro havia uma pequena pista de dança montada exatamente como estava no baile de máscaras. Laerte, o que é tudo isso? Uma recriação, ele explicou, puxando 2 máscaras do bolso. Da noite que mudou minha vida. Ele colocou a máscara nela delicadamente e então colocou uma em si mesmo. A música começou a tocar, a mesma que haviam dançado naquela noite fatídica. Posso ter essa dança? Ele estendeu a mão. Samara estava chorando, mas era de felicidade. Ela colocou a mão na dele e eles começaram a dançar sob as estrelas, exatamente como fizeram meses atrás. Mas dessa vez não havia segredos, não havia dúvidas, apenas as máscaras simbólicas. Samara Lima, Laerte disse, sua voz tremendo de emoção. Naquela noite uma mulher misteriosa me mostrou o que eu estava perdendo. Ela me fez sentir coisas que nunca achei que sentiria. Me fez rir, me desafiou, me deixou absolutamente fascinado. Ele parou de dançar, e para o choque de Samara se ajoelhou ali mesmo no meio do terraço. Puxou uma pequena caixa do bolso. E quando descobri que essa mulher incrível estava ao meu lado o tempo todo, que a pessoa que me conhecia melhor que ninguém era a mesma que roubou meu coração, eu soube que era o destino trabalhando. Você disse uma vez que se fosse para acontecer, nossos caminhos se cruzariam novamente. E eles se cruzaram desde o primeiro dia. Eu só fui distraído demais para perceber. Laerte, Samara estava soluçando agora. Você é minha melhor amiga, minha parceira, meu amor. É a única pessoa que me enxerga de verdade, tanto o CEO quanto o homem por trás dele. E eu não quero passar um único dia da minha vida sem você ao meu lado. Ele abriu a caixa revelando um anel deslumbrante. Casa comigo? Seja minha esposa, minha companheira, minha tudo? Sim. Samara mal conseguiu falar através das lágrimas. Sim, sim, sim. Laerte se levantou e a girou no ar, beijando-a profundamente. Quando a colocou no chão, ele deslizou o anel no dedo dela e removeu as máscaras de ambos. Sem mais máscaras, ele prometeu. Nunca mais. Nunca mais, ela concordou, selando com outro beijo. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia íntima mas elegante. E claro, foi temático de máscaras, uma homenagem à noite que uniu 2 destinos. Todos os funcionários da empresa foram convidados, e até os mais céticos tiveram que admitir que o amor entre os dois era genuíno. Quem diria que o CEO mais temido do mercado era um romântico disfarçado? Júlia, a melhor amiga de Samara e madrinha, brincou durante o jantar. Só por ela, Laerte respondeu, olhando para Samara com adoração. Só por ela. Os anos passaram e a promessa de felicidade se manteve. Samara se tornou co-CEO da empresa, provando a todos que seu talento era incomparável. Juntos, Laerte e Samara transformaram a companhia em uma das mais bem-sucedidas do país. Mas, mais importante, construíram uma família. 5 anos depois do casamento, Samara estava grávida do primeiro filho. Laerte estava mais ansioso que ela,
lendo todos os livros sobre paternidade, preparando o quarto do bebê com meses de antecedência. Você está mais nervoso que eu, Samara riu, observando-o montar o berço pela terceira vez porque não estava perfeito. Quero que tudo seja perfeito para nosso filho, ele defendeu. Assim como você fez minha vida perfeita. Nunca imaginei que aquela noite no baile terminaria assim, ela comentou, acariciando a barriga. Com você, com nossa família, com tudo isso. Eu sempre soube. Laerte sentou ao lado dela, colocando a mão sobre a barriga. Desde aquele beijo na varanda, algo dentro de mim sabia que você era a única. Só levei um tempo para descobrir quem você era. Valeu a pena a espera? Cada segundo. Ele a beijou suavemente. E valeria esperar 1000 vezes mais. Naquela noite, depois que Laerte finalmente conseguiu montar o berço perfeitamente, ele foi até o closet e pegou uma caixa especial que guardavam lá. Dentro estavam as máscaras do baile, preservadas cuidadosamente. Lembra disso? Ele mostrou para Samara. Como poderia esquecer? Foi a noite que mudou tudo. Ela pegou sua máscara, passando os dedos pelos cristais delicados. Sabe o que essas máscaras representam para mim? Laerte perguntou. O momento em que parei de me esconder. Parei de ser apenas o CEO frio e inacessível. Com você pude ser eu mesmo, vulnerável, imperfeito, mas real. E você sabe o que representam para mim? Samara respondeu. A coragem de me mostrar, de arriscar, de acreditar que merecia ser notada e amada. Eles guardaram as máscaras de volta na caixa, um tesouro de memórias que sempre teriam. Mas a verdade é que não precisavam mais delas. Haviam encontrado um no outro a coragem de serem completamente autênticos, sem esconder nada. Anos depois, quando seu filho cresceu e perguntou como mamãe e papai se conheceram, eles contaram a história do baile de máscaras, da mulher misteriosa de preto, do CEO que procurou pelo amor verdadeiro e o encontrou onde menos esperava. Como em um conto de fadas, o menino perguntou com olhos arregalados. Melhor, Samara respondeu, olhando para Laerte com todo o amor do mundo. Porque é real, e os finais felizes reais são muito melhores que qualquer conto de fadas. Laerte puxou sua esposa e filho para um abraço apertado, seu coração transbordando de gratidão. Ele havia construído um império, conquistado o mundo dos negócios, mas nada se comparava a isso. A família que havia encontrado quando finalmente parou de ser distraído e permitiu ser amado. E toda vez que olhava para Samara, ele se lembrava daquela noite no terraço, quando ela havia dito que se fosse para acontecer, seus caminhos se cruzariam. Os caminhos deles sempre estiveram entrelaçados. E que presente incrível ele havia recebido. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.